Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Rádio Entre Linhas. Hoje é sexta-feira, dia 7 de agosto, e o radar traz 4 sinais. O primeiro deles fala sobre o Monjaro, que agora tem versão para cachorro, Elon Musk, que vai construir uma fábrica de chips, a IA, que aprendeu a criar vírus funcionais, e o TikTok, que está moderando humanos através de algoritmos. Vamos lá. O primeiro deles é o Monjaro, que agora tem uma versão para cachorro. Roberto Funari, ex-CEO da Alpargatas, largou os chinelos e foi para o mundo pet. A nova empresa dele, a Wiggle, vai lançar em setembro suplemento de controle de peso para cachorro, uma espécie de Monjaro canino, como o mercado já está chamando. 40 mil tutores, donos dos bichinhos, estão na fila de espera. A meta é R$1 bilhão de faturamento em 3 anos. O produto não é um medicamento, ele é um suplemento nutricional com ingredientes que promovem saciedade e aceleram o metabolismo dos cães. Mas a comparação com o Monjaro ela é proposital e indispensável para a estratégia da marca. E o dado que sustenta a aposta não é só farmacológico, é sociológico. Segundo a USP, mais de 40% dos cães no estado de São Paulo têm apresentado sobrepeso. O Brasil tem 160 milhões de pets, a terceira maior população do mundo, e a tendência que torna tudo isso viável e economicamente é a humanização. À medida que as famílias têm menos filhos e tratam pets como membros da família, elas transferem para eles uma parcela crescente do cuidado e dos gastos que antes iam para as crianças. Suplementação, plano de saúde, monitoramento genético, mercados consolidados da saúde humana estão migrando também para a versão pet. E aqui é onde a gente conecta com o arco de acompanhamentos que a gente fez há algumas semanas. As canetas emagrecedoras derrubaram o preço do açúcar, alteraram o mercado de etanol, impulsionaram a proteinificação de consumo, forçaram a Ambev a criar cerveja com proteína. Agora essa mesma lógica, saciedade como produto, controle de peso como serviço, cruzou a fronteira entre as espécies. Quando o efeito cascata de uma classe de medicamentos vai da farmácia humana à ração canina, o que se observa não é mais uma tendência de saúde, é uma transformação cultural que não respeita a fronteira entre biologia humana e animal. É mais uma demonstração da implicação das implicações, quando algo surge no mercado e transforma uma cadeia inteira, causando implicações em sequência. Interessante observar sobre essa perspectiva. O sinal número 2 fala sobre Elon Musk, que vai construir a maior fábrica de chips da Terra. A Tesla e a SpaceX se uniram para criar o que eles estão chamando a Terafab, fábrica de semicondutores que estão desenvolvendo em conjunto e será construída no Texas, com investimento inicial de 16,8 bilhões de dólares. Elon Musk descreveu como, de longe, o maior e mais valioso edifício da Terra. Mais de 9 milhões de metros quadrados de produção. Chips terá uma participação super importante da Intel, e os documentos sugerem que a SpaceX pode investir outros 119 bilhões num plano multifásico de construção, depois da primeira fase, a segunda, a terceira e por aí vai. A motivação é a mesma que levou a OpenAI, Anthropic, DeepSeek a projetarem seus próprios chips. Quem depende do silício alheio depende de preço, prazo, prioridade, que não controla. Mas a escala que Elon Musk propõe é de outra ordem. A Terafab não é uma fábrica de chip customizado, é uma fábrica inteira, projetada para produzir semicondutores otimizados para os robôs Optimus da Tesla, para os Cybercabs, que são os carros autônomos da montadora, e para os data centers da SpaceX. E aqui vem a pergunta que os números dessa semana tornaram impossível de ignorar. De onde vem esse dinheiro? A SpaceX queima 16 bilhões por trimestre na divisão de IA. Se continuar nesse ritmo, esgota o caixa do IPO em 18 meses. As ações já caíram abaixo do preço da estreia. E o contraste dessa história toda é bastante revelador. As ações da Tesla subiram depois do anúncio, porque os investidores interpretaram que a Terafab é um sinal de aceleração do Optimus e do Cybercab. O mercado celebra essa ambição de construir esse grande data center, mas pune a realidade de quem tem que pagar. O dinheiro vem de onde está sendo o furo do caixa, vamos dizer assim. 119 bilhões de dólares
né, em investimento projetado para uma fábrica que ainda não existe, anunciado por um dos empresários cujas promessas tendem a se materializar em prazos muito mais longos do que os anunciados, isso merece, de fato, cuidado, muito cuidado, como muita gente diz, nessa associação desses compromissos, né, que as empresas estão só assumindo fora do balanço. Tem um entusiasmo enorme pela visão, mas precisa também de uma cautela igualmente grande, né, com o que acontece de fato na conta. Terceiro sinal, a inteligência artificial aprendeu a criar vírus. Olha só, isso aqui não é nenhuma teoria da conspiração, tá? O sinal mais impactante dessa semana talvez seja esse. Um dos mais importantes que a gente já cobriu aqui quando diz respeito à migração, à intersecção entre IA e biologia. Pela primeira vez, uma inteligência artificial projetou o genoma completo de um vírus funcional. Não é um fragmento dele. Um conjunto inteiro de instruções que permite ao organismo se reproduzir e infectar um hospedeiro. Pesquisadores de Stanford, lá nos Estados Unidos, publicaram na revista Science os resultados. Um modelo de IA chamado EVO, treinado com material genético de milhões de organismos, gerou centenas de milhares de propostas de genomas virais. Quase 300 foram sintetizados em laboratório. 16 funcionaram. Infectaram bactérias, se replicaram e destruíram seus hospedeiros. Exatamente como um vírus natural faria. Para entender como o EVO funciona, pensa no ChatGPT. O ChatGPT aprende a prever a próxima palavra de uma frase. O EVO faz a mesma coisa, só que em vez de palavras, ele prevê a próxima letra do DNA. As bases A, C, G e T. Alimentado com genomas de milhões de organismos, ele absorve as regras que fazem um gene funcionar ao lado do outro, sem que ninguém ensinasse essas regras. Aprendeu a gramática da vida observando exemplos da mesma forma que uma criança aprende a falar ouvindo frases antes de conhecer qualquer regra gramatical. E o resultado mais surpreendente é o seguinte: quando os vírus artificiais foram expostos a bactérias que já tinham desenvolvido resistência ao vírus natural equivalente, uma combinação dos vírus de IA conseguiu vencer essa resistência, algo que os vírus naturais não conseguem. Isso tem uma dupla implicação. De um lado, abre caminho para o combate a infecções resistentes a antibióticos, um dos maiores problemas da medicina. Do outro, a mesma capacidade que projeta vírus benéficos pode, em teoria, ser direcionada a projetar patógenos perigosos. Os pesquisadores sabem disso. Excluíram do treinamento qualquer material genético de vírus que pudesse infectar humanos. Mas a distância entre o que foi feito no laboratório e um patógeno humano projetado por IA ainda é enorme. O problema é que a fronteira conceitual foi cruzada. Uma máquina aprendeu a escrever código genético funcional. E como toda fronteira cruzada na história da tecnologia, é questão de tempo até que alguém consiga, de fato, tentar ir mais longe. E quando isso acontece, a gente precisa criar as regras, os mecanismos de proteção. É interessante observar tudo isso, né? A mesma IA que pode trazer benefícios também pode trazer malefícios quando é usada sobre uma perspectiva diferente. Por fim, o TikTok, que está trocando moderadores humanos por algoritmos. Esse é o último sinal de hoje e, por consequência, o da semana, e ele fala sobre o preço real da automação. TikTok vai fechar o escritório em Nashville e demitir todas as 250 pessoas que trabalham lá, incluindo parte do time de moderação de conteúdo. Os profissionais que filtram vídeos violentos, perigosos, que chegam aos nossos feeds. Nos últimos 2 anos, o TikTok já eliminou centenas de posições de moderação em Dublin, na Irlanda, e em outros escritórios, transferindo o trabalho para sistemas automatizados. E aqui está o problema. Moderar conteúdo em escala exige não só reconhecimento de padrões, isso a IA faz bem, exige julgamento contextual. Um vídeo de guerra pode ser jornalismo ou propaganda. Um comentário sarcástico pode ser humor ou assédio. A diferença depende das nuances que o algoritmo, treinado para identificar padrões estatísticos, captura cada vez diferente ou cada vez de uma maneira menos racional que um humano faria, e aí deixa o contexto mais ambíguo. Quando o TikTok demite moderadores e confia essas decisões à IA, ele ganha em escala e em custo, mas perde uma camada de julgamento que, em muitos casos,
é a única barreira entre um conteúdo aceitável e um conteúdo que causa dano real às pessoas. E o timing torna tudo isso ainda mais contraditório. Essas demissões acontecem numa empresa que ainda está se reestruturando depois de ter sido obrigada pelo governo americano a separar a operação da ByteDance chinesa. Demitir moderadores enquanto tenta provar ao governo que a plataforma é segura é, no mínimo, uma contradição. E, no máximo, é a confirmação de que, para empresas de tecnologia, a pressão por custo fala mais alto que a pressão regulatória. A IA será adotada não porque funciona melhor, mas porque custa menos. Essa talvez seja a grande visão nesse momento. Encerramos por aqui a Rádio Entre Linhas dessa sexta-feira. Espero que você aproveite bem o final de semana. Nós voltamos na segunda, às 6 da manhã. E não se esqueça de se inscrever aqui na newsletter de texto para receber os materiais completos, as análises, os frameworks, no nosso canal do WhatsApp e também aqui no YouTube e no Spotify para ter tudo isso ao seu alcance de graça todos os dias. Grande abraço, nos vemos na semana que vem.